Hoje a gente vive numa aceleração que é, sinceramente, maluca. Máquinas super avançadas já estão aí escrevendo textos complexos, criando imagens absurdas do zero e até tomando decisões vitais em frações de segundo ali, bem no coração das nossas indústrias. Dá para sentir uma certa tensão no ar, né? Principalmente quando os algoritmos começam a fazer aquilo que a gente achava que era exclusividade nossa. Bom, vamos mergulhar nisso, porque para entender a fundo a nossa análise de hoje, a gente precisa ir muito além daquelas manchetes alarmistas e focar nos dados e nas evidências reais de como a tecnologia já está desenhando o nosso amanhã. E aí chegamos na pergunta de US$ 1 milhão. A inteligência artificial vai substituir os humanos? É o grande elefante na sala de escritórios, fábricas e escolas. É super fácil bater aquele frio na barriga diante de tudo isso, até porque a narrativa que a gente mais escuta por aí pinta um cenário quase apocalíptico, onde a humanidade fica obsoleta e é trocada por linhas de código que não cansam nunca. Mas vem cá, será que a realidade aponta mesmo para uma substituição total? Ou será que o futuro é, na verdade, muito mais complexo, fascinante e cheio de nuances do que essa historinha de máquinas contra humanos? Para responder isso, a gente tem que desmistificar o que exatamente estamos enfrentando. Então, vamos lá para a seção 1. Entendendo a tecnologia. Vamos diminuir um pouquinho o ritmo agora e estabelecer algumas definições bem claras. Porque, convenhamos, a confusão sobre o que a tecnologia realmente pode ou não fazer é o combustível desse medo todo. Agora, o que é super interessante neste slide é a palavra padrões. A inteligência artificial, por mais chique e sofisticada que pareça, não tem uma mente, tá? Ela não acorda de manhã cheia de inspiração, não tem crise existencial e definitivamente não pensa como a nossa biologia permite. O que ela faz, e faz de um jeito absurdamente incrível, é processar uma montanha colossal de dados, identificar padrões que a gente nunca veria a olho nu e fazer correlações. Ela é um motor de probabilidade muito, muito potente. Mas a inteligência dela é estritamente estatística, não tem consciência ali. E olha, a gente não está falando de um futuro distante saído de um filme de ficção científica, não. Essas ferramentas já estão super enraizadas na nossa rotina. Qualquer profissional moderno esbarra na inteligência artificial dezenas de vezes por dia, na maioria das vezes sem nem perceber. Sabe a assistente virtual no celular organizando os lembretes? Ou os algoritmos que decidem o que vai aparecer no seu feed das redes sociais? Sem falar no chat GPT gerando textos e nessas plataformas que criam imagens a partir de meia dúzia de palavras. A tecnologia já é uma colega de trabalho que está em todo lugar. E isso nos leva à seção 2, setores já transformados. Agora que a gente já sacou a base da tecnologia, é hora de encarar a realidade disruptiva. E isso ilustra brilhantemente a transição de eficiência que o mercado global já está atravessando. Essa comparação é um choque de realidade. Imagina só, num passado bem recente, os bancos e as grandes lojas dependiam totalmente de atendentes humanos para responder aquelas dúvidas super repetitivas, enquanto as montadoras precisavam de um esforço braçal gigantesco. Hoje o cenário depois da IA mostra pra gente bots resolvendo milhões de problemas básicos em questão de segundos. E nas fábricas, sistemas de automação gerenciando a produção automotiva com uma precisão milimétrica e zero cansaço. A verdade é que funções que exigem pura repetição de regras foram, sem dúvida, passadas para as máquinas. A realidade econômica do nosso tempo é meio fria, mas inegável. Se pode ser automatizado, provavelmente vai ser. Ponto. Qualquer processo que seja previsível, super repetitivo e que siga regras fixas já tem destino certo, que é a automação. É tudo uma questão de cortar custos e ganhar escala. Então sim, o medo da substituição tem total fundamento quando a gente olha para trabalhos que funcionam como engrenagens mecânicas. Mas é exatamente aqui que a nossa análise dá uma guinada. Entramos na seção 3, o que resta para os humanos. Pensa comigo. Se as tarefas previsíveis e repetitivas estão sendo entregues de bandeja para os algoritmos, o que é que sobra? A resposta é maravilhosa. O que resta é exatamente aquilo que nos faz humanos. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve. Enquanto os algoritmos são verdadeiros gênios em achar padrões naquilo que já existe, eles falham feio na hora de criar o que nunca existiu. A criatividade original, aquela capacidade louca de conectar ideias que não tem nada a ver para criar algo inovador, isso é da nossa biologia. Coloca na conta também a inteligência emocional e a empatia de verdade, que são a base de qualquer liderança ou negociação. E o mais importante de tudo, a ética e o pensamento crítico profundo para tomar decisões complexas. Essas são qualidades que nenhum código de computador consegue copiar. Impossível. Essa diferença fica gritantemente clara nessa divisão. A inteligência artificial calcula.
o humano cria. A IA dá a resposta, mas é o humano quem faz a pergunta. Um sistema só consegue entregar um retorno baseado no que foi perguntado a ele. A verdadeira arte está em formular a pergunta certa, em duvidar do jeito que as coisas sempre foram feitas e em imaginar novos horizontes. Essa é a verdadeira força que move o progresso. A máquina, ela é a melhor bússola que a gente já inventou, mas o ser humano é o único navegador capaz de decidir se vale a pena chegar naquele destino. Vamos para a seção 4. Aplicações práticas no dia a dia. Já que a gente sabe que a nossa grande vantagem competitiva está no pensamento crítico e na criatividade, como é que a gente tira isso da teoria e aplica na prática todo dia? Esse framework de 3 passos é basicamente um manual de sobrevivência para o profissional moderno integrar a IA de um jeito organizado. Imagina que a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado gigante. O passo 1 é jogar a inteligência artificial para ler e resumir dezenas de relatórios em segundos, puxando as tendências principais. O que antes levava dias, agora leva minutos. O passo 2 é onde a mágica acontece. O profissional entra com seu olhar crítico humano para analisar esses dados, buscando contextos escondidos ou falhas que o robô deixou passar. E, por fim, o passo 3, a decisão ética. Com base nos dados, a gente decide a estratégia da empresa, mas pensando no impacto social, no bem-estar da equipe e nos valores da marca. A máquina carregou as pedras, o humano entregou o ouro. E no nível micro ali, nas tarefinhas chatas de todo dia, usar essas ferramentas não é nem luxo, é habilidade básica de sobrevivência. A gente pode usar modelos de linguagem para dar aquele empurrãozinho inicial num brainstorming, sabe? Quebrando aquele bloqueio horrível da página em branco. Dá para terceirizar também o rascunho daqueles e-mails super burocráticos ou montar a estrutura da pauta de uma reunião. Quando a gente delega essas tarefas mundanas, sobra um tempo precioso e uma energia mental gigante. E aí sim a gente pode focar 100% em inovação, estratégia e em construir relações de verdade com os clientes e com a equipe. E caminhando para o fim, seção 5. O futuro do trabalho. Quando a gente começa a integrar essas ferramentas na nossa rotina, o mercado todo começa a mudar de cara. Então, o ponto crucial é entender que a gente não está vivendo uma simples extinção de empregos, e sim uma transformação bizarra na própria natureza do trabalho. O futuro não é aquele cenário deprê de desemprego em massa, é um ambiente de reinvenção o tempo todo. Até as profissões mais clássicas, tipo medicina, direito, design, estão passando por uma repaginada total. Na saúde, diagnósticos já usam tecnologias de ponta para serem super precisos, mas o cuidado, a empatia olho no olho com o paciente, isso continua insubstituível. O trabalho não some, ele evolui. A gente só precisa se adaptar para trampar lado a lado com sistemas inteligentes. E essa é, sem sombra de dúvida, a tese central da nossa explicação de hoje. A ameaça não é a inteligência artificial. Nem de longe, a verdadeira ameaça para qualquer profissional hoje é aquele outro profissional da mesma área que manja tudo dessas novas ferramentas tecnológicas. Quem aprende a delegar a parte analítica e chata para as máquinas e foca em melhorar as habilidades interpessoais e criativas, ganha uma vantagem que é quase desleal. É a mistura do poder do algoritmo com a intuição humana que vai ditar quem vai liderar o mercado de amanhã. E assim chegamos na nossa grande reflexão final. A marcha da tecnologia não vai parar, e tentar remar contra essa maré é pura perda de tempo. O nosso foco não tem que ser o medo de ser substituído, mas sim uma preparação incansável. A capacidade de adaptação, a curiosidade para fuçar e aprender a usar essas ferramentas no dia a dia e o investimento no que as máquinas nunca vão conseguir codificar, que é a nossa própria humanidade, essas são as chaves para a gente continuar relevante. O futuro não é de quem tem a melhor tecnologia, mas de quem tem a sabedoria para usar essa tecnologia de um jeito brilhante. O aprendizado é constante e a hora de começar a se preparar para esse novo mundo é agora. A grande questão fica de que lado dessa transformação nós vamos estar?